primeiro mostrar que a gente está aqui, que a gente existe, e vamos fazer uma coisa também meio acadêmica, assim, que é chamar o pessoal, as meninas mais novas que estão começando agora, e vamos incrementar a formação dessas meninas, né? Então, assim, é um coletivo que tem esses dois caráteres assim, muito fortes, o de visibilizar a mulher na crítica e o de formar novas críticas. Então, assim, hoje a gente tem 104 integrantes, estamos nas 5 regiões do país, e 25% são novatos, são meninos que estão começando agora, que têm menos de 2 anos de crítica e que, com as trocas, assim, a gente aprende muito com elas também, elas aprendem muito com a gente, é muito legal, assim. E a gente tem feito muitas, assim, a gente sempre se encontra nos eventos, nos festivais e tudo, e sempre buscando essa coisa de aparecer mesmo e falar, olha, a gente está aqui, a gente escreve também, e a gente é crítica de cinema, porque tinha até a questão de não se assumir como crítica, né? As mulheres tinham essa coisa de, não, eu sou cinéfila, eu escrevo sobre cinema, mas eu não sou crítica. E não, a gente é crítica, sim, de cinema, como todos os caras são, e a gente tem que ter um espaço, e a gente começou a fazer uma força aí, uma pressão, e conseguimos aumentar o número de mulheres críticas na Abracine, conseguimos aumentar nas associações, assim, isso virou uma preocupação, temos que ter mais mulheres, e temos que conhecer essas mulheres, e a gente está mais em mesas de debate, a gente está mais em curadorias, e eu acho que é isso. Eu vou passar para a Samantha falar um pouquinho mais da questão da crítica. Fala aí, Samantha. Alô? Obrigada, estou muito feliz com essa mesa aqui. A gente está com essa possibilidade de ter esse diálogo com vocês hoje. Mas eu queria fazer uma ressalva antes de começar a falar, porque acho que é importante a gente debater também espaços de poder, espaços que os corpos podem ocupar. E eu acho muito simbólico, inclusive, que a nossa mesa está acontecendo nesse ambiente, e no ambiente da sala principal do hotel, que é onde acontecem os debates principais, ou seja, já tem um deslocamento de onde os corpos das mulheres críticas podem falar ou não, e isso não é à toa, isso não é sem querer, não é por acaso. E outra coisa também, que eu gostaria de estar aqui falando, muito obrigada ao festival pelo convite de participar dessa mesa. Sendo que, na verdade, não houve um convite, não houve uma proposta nossa de colocar essa mesa em debate, e a gente foi realmente acolhida pelo festival, eles aceitaram essa proposta, mas não teve um convite. Nós propusemos essa mesa. E não só nós, como também o pessoal da APAN, né, que é a Associação de Profissionais Negros, também não houve convite para eles participarem, e sim um acolhimento de um pedido de participação. Então, eu acho que assim, é importante colocar essas questões para a gente pensar também esses lugares que são ocupados e como essas pessoas estão se movimentando para que as coisas aconteçam. Que, na verdade, os espaços não são dados. Né? O festival é muito bacana, ele cedeu esse espaço para a gente. Não, foi conquistado, foi lutado, foi pedido para participar. Então, acho que é interessante a gente falar sobre isso. E é fruto de um tensionamento, não só nosso, mas de mulheres que vieram antes de nós. E eu acho que é importante ressaltar também que isso é uma luta coletiva, secular, de muito tempo, não só na crítica, mas de um modo geral. Né? Então, a gente ontem na Masterclass não mulher, ficava falando, eu não tinha pensado nisso, por exemplo, que em 50 anos de festival, no ano de 2017, aconteceu pela primeira vez uma mesa, uma diretora de uma Masterclass, uma mulher de qualquer área do cinema, na verdade. E aí, que bom, fiquei muito feliz que logo no primeiro ano que isso acontece, são 3 mulheres, né? Então, assim, se em 50 anos só agora está se pensando que as mulheres têm alguma coisa a contribuir para o cinema, a gente tem que pensar sobre isso, né? E aí, quando a gente vê as mulheres que estou muito feliz que as mulheres estão participando dessa Masterclass, dessas 3 Masterclass, mas e as mulheres negras? Num ano em que, por exemplo, a Bebê Sampaio está sendo aclamada pelo Brasil inteiro e em vários festivais, não coincidentemente, festivais que estão se preocupando com a questão de gênero e de raça, então festivais ou com a temática de cinema negro, ou com cinema de mulheres, com mulheres, feito por mulheres, mas um ambiente, de fato, onde ela poderia estar se consagrando enquanto uma cineasta na história do nosso cinema, ela não foi convidada. Só para citar um exemplo, assim, rapidinho, né? Então, acho que é interessante a gente pensar sobre essas coisas, e aí eu vou lembrar aqui pra gente também uma fala da Ana Maria Gonçalves,
que eu fiquei muito impactada quando ela falou sobre isso no Encontro de Cinema Negro lá no Gugu, que aconteceu agora mês passado no Rio de Janeiro, sobre o que a gente escolhe ignorar, né? Porque o ato de ignorar não é um ato passivo, e sim ativo. Não ignorar no sentido de desconhecimento, mas aquilo que a gente quer não saber, né? Então, quando ela fala pra gente, uma fala dela que me impactou muito nesse sentido, foi eu olhar ao redor e perceber que não tinham críticos cobrindo aquele festival de cinema com filmes maravilhosos, potentes, e não havia uma disputa, por exemplo, como há no Festival de Brasília. Então, assim, a gente vem perceber o que a gente está privilegiando contar sobre, falar sobre, resenhar sobre, também perpassa por tudo isso. E aí eu acho que isso também tem a ver com a questão da ausência de mulheres, não só nas associações de críticos de cinema, como nos veículos críticos de cinema. Porque eu acho que isso que a Cecília falou de nós não conseguimos, por exemplo, falar que somos críticas, porque perpassa muito a questão dos homens não nos reconhecerem como críticas. Né? Quando nossos pares não nos reconhecem como críticas, isso é um problema. E isso faz com que a gente também coloque em dúvida o tempo todo se o que a gente está fazendo é crítica de cinema ou não. Então, no começo desse ano, eu fiz um levantamento de alguns veículos de crítica de cinema, que acho que são os principais veículos em termos nacional, assim, e eu vou falar um pouquinho para vocês desse panorama, que eu acho que é importante a gente colocar em números, que às vezes os números tocam mais as pessoas do que uma análise qualitativa, né? Não sei porquê, mas enfim. E aí a gente começa, por exemplo, com a Adoro Cinema, onde a gente tem 6 críticos de cinema no seu corpo e apenas uma mulher, que inclusive ingressou no quadro da Adoro Cinema muito recentemente. O jornal O Globo, que tem 11 críticos de cinema e só 2 são mulheres. O Estadão tem 2 críticos de cinema, nenhuma mulher. E além desses 2 críticos, mais 2 blogs de cinema, nenhuma mulher também. A Folha de São Paulo é um caso particular que me deu um pouquinho mais de trabalho, inclusive, porque ele não tem um corpo fixo assim, de pessoas que escrevem críticas. Então, eu fiz um apanhado de 1 ano de publicação do jornal da Folha de São Paulo, e nesse 1 ano de pessoas que escreveram sobre crítica de cinema lá, eu fiz um apanhado de 35 pessoas, dessas 35 pessoas, só 9 mulheres. O Papo de Cinema também, que é um veículo online, assim como a Adoro Cinema, ele tem 21 críticos no seu corpo e só uma mulher. Tinham 2, mas no começo desse ano, uma delas saiu. Cinética, são 15 críticos e só uma mulher. 2? Então, mas olha só. Aí eu fiquei questionada quando eu falei sobre isso na Amostra de Salvador. Eu falei recentemente esses números na Amostra Elas. E uma das pessoas do site me questionou, me perguntar, falou para mim, não, Samanta, não é só uma não, são 3, na verdade. E eu falei, assim, legal. Quando eu fiz a pesquisa no começo do ano, na Quem Somos, da Cinética, tinham 10 pessoas. Dessas 10, uma mulher só, Andréa Ormond, que inclusive faz parte das Ouvidas. E aí, quando ele me falou isso, eu falei, pô, bacana, vou pesquisar no site. Ontem à noite, eu dei uma olhadinha no site, para minha surpresa, tinham 15 críticos listados, só Andréa Ormond. Então, assim, aumentou o número de críticos e continua uma mulher só, porque essas que ele me falou que contribuíram com o site, foi 1 texto ou 2, sei lá quando. Então, assim, e além disso, se elas não são tão interessantes para figurar na lista do Quem Somos, eu acho que o próprio Cinética não considera elas como críticas. Não, isso então, é um outro sistema, mas a gente pode falar depois. Não, mas acho que pode, porque aí nós não conseguimos falar com as críticas. Né? Na hora que o site são listas de pessoas que escreveram como críticas, aquelas mulheres que colaboraram de uma forma, nós não conseguimos falar, eu então não sou crítica, porque no próprio site não fala que sou crítica. Mas enfim, Interlúdio, são 7 editores, diretores, todos homens. Teorema, 6 editores, uma mulher, que é a Ivonete Pinto. Contracampo, 9 editores, redatores, todos homens. E aí, assim, mesmo as revistas que de repente têm os editores que convidam pessoas para escrever, quando a gente percebe que são todos homens, raramente esse convite para escrever são feito para as mulheres. E quando a gente ainda vai assim, fazer uma pesquisa qualitativa desses veículos, de quando tem mulheres, né, 1 a 2 mulheres que figuram no corpo dos seus críticos, quando a gente percebe que filmes elas escrevem, geralmente não são os filmes mais bombados, de maior prestígio na mídia, são sempre os mesmos homens brancos. Então, eu acho que isso perpassa por um problema muito grande, inclusive, de nós no terceiro conhecemos como crítica, e eu acho que o Coletivo Vidas entra de forma muito importante nesse sentido, porque
quando a gente cria uma rede de acolhimento e de incentivo à produção acadêmica, à produção crítica, de circulação de conhecimento, eu acho que a gente valoriza uma coisa que não está sendo valorizada por nossos pares, nesse caso. Então, nesse sentido, acho que como formação mesmo de um pensamento crítico de mulheres, as Elviras têm um papel interessante. Deixa eu ver o que mais aqui. Não à toa, as mulheres, né, pelo menos que estão no coletivo Elviras, que fazem, quase todas estão no coletivo Elviras, fazem parte desses veículos que eu comentei. E dessas mulheres, das 104 hoje, 80% não recebem nenhum dinheiro para trabalhar com crítica. O que também é um desestímulo, né? Porque essas pessoas têm que fazer crítica nas suas horas vagas, porque elas têm que pagar seus boletos, afinal, e não é com o trabalho da crítica. Então, quando a gente percebe, por exemplo, quando a gente está aqui no Festival de Brasília, quem são as mulheres críticas que no festival, e a gente tem, inclusive, uma dificuldade de continuar fazendo mapeamento, porque são poucas ainda, e essas mulheres muitas vezes vêm sem cobertura nenhuma de financiamento, ou seja, precisam vir com seu próprio dinheiro, e não é uma passagem barata, não é uma viagem barata. Então, assim, tudo isso contribui com que as mulheres não possam estar expressando a sua subjetividade de alguma forma. Então, é bastante complicado nesse sentido. E aí isso perpassa, inclusive, os textos que a gente vê sendo produzidos sobre os filmes. Né? Por exemplo, e aí eu vou citar um filme que eu acho que é emblemático, dois filmes foram emblemáticos do ano passado, que foram Ellie e Caça-Fantasmas, que foram dois filmes que movimentaram uma discussão muito grande com relação a gênero, independente de falar de filme bom, ruim, não vamos entrar nesse mérito, mas aí o olhar masculino, né, gosto muito de falar do olhar feminino, né, vamos tensionar também essa característica, né, essa classificação. O olhar masculino, por exemplo, sobre o filme Ellie, tem muitas questões que são naturalizadas por críticos homens, que inclusive estimulam a cultura do estupro, por exemplo, ou não desnaturalizam esse olhar. Então, assim, é preciso questionar essas formas de contar e analisar os filmes, né? Eu acho importante a gente ressaltar isso também. Por outro lado, a gente tem outros espaços também de mapeamento e formação crítica, inclusive de público, para estar pensando nas questões de representação e representatividade do cinema, como, por exemplo, o Cineclube. E aí eu faço prazer do Cineclube delas, que é um cineclube que tem atuado muito nesse sentido. Não à toa, por exemplo, o Cineclube tem recebido vários convites para estar atuando em universidades. Só esse ano eu tive na PUC, na ESPM, na Estácio, na AIC, na UF, na ocupação da FRJ. Então, assim, eu acho que realmente é uma demanda que está sendo percebida aqui. Os filmes diretores raramente são interessantes para resenhas, por exemplo. Eu percebo quando vou às cabines do Rio de Janeiro, onde eu atuo, cabines de filmes diretoras, a gente vê pouquíssimos críticos na cabine. Geralmente é onde tem mais mulheres nessas cabines do que nos filmes de diretores consagrados. Então, acho que perpassa muito por esse imaginário de nós, enquanto cinéfilos, que eu acho que é um pouco que eu vou falar, quem são os nossos ícones do cinema, e as mulheres raramente estão nesse panteão do ícone, porque o nosso imaginário não é construído dessa forma. E aí eu ressalto também a importância, por exemplo, de coletivos de mulheres, que estão atuando também nesse sentido. Eu acho que o coletivo Elviras veio muito dentro desse cenário, né? Muito impulsionado, por exemplo, da atuação do DAFB, que é o Coletivo de Mulheres da Fotografia do Brasil. A partir dele, eu acho que vários coletivos de mulheres começaram a surgir, como, por exemplo, o MAP, que a Carol faz parte, que é de Mulheres Audiovisual de Pernambuco, Mulheres Negras Audiovisual, onde também a gente percebe que tem os braços tanto da Ficine quanto da APAN. E aí agora, recentemente, acho que de um mês para cá, as Mulheres Audiovisual do Brasil, que era o principal grupo do Facebook, está se mobilizando, se organizando para criar o FIMA, que é um Fórum Interseccional de Mulheres Audiovisual, que vai tentar buscar justamente uma ação efetiva, agora sair desse ambiente virtual do Facebook, por exemplo, de só conversar, para de fato começar a propor políticas públicas ou maior intervenção, não só em curadorias, em festivais, como pleitear realmente esse espaço também da crítica, porque eu sempre gosto de lembrar de um debate que eu estava no Cine Artuf, do Cineclube Quase Catálogo, com a Egen Tainá, e ela falou pra gente, por exemplo, o papel do curador e do crítico de cinema, no caso, da nossa arte aqui, em colocar e apontar o que é um filme bom e o que é um filme ruim. Né? Então, o crítico, o curador, tem muito essa função ainda. E quando a gente percebe que geralmente são os mesmos homens brancos heterossexuais falando sobre isso, algumas questões a gente percebe que não atravessa aqueles corpos para tensionar aquelas imagens que são vistas ou como são vistas.
né? Então, por exemplo, eu queria citar aqui um rápido exemplo do Pendular, que foi um filme que passou ontem à noite em Morar, e que no debate de hoje de manhã, a Júlia citou, por exemplo, um crítico que falou para ela sobre uma determinada cena do filme, já do final do filme, onde há uma relação sexual entre os atores, em que a mulher está claramente numa situação que a gente poderia chamar aqui de dominação da relação, porque ela está ali numa atividade, numa ação ativa dentro daquela relação sexual, e o crítico perguntou para ela se aquilo ali seria uma metáfora da relação daquele casal, como se só, por exemplo, vou falar um termo bem chulo aqui, o homem pudesse comer a mulher, digamos assim. Porque é uma leitura claramente de um olhar masculino, heterossexual, que tem dificuldade de se deslocar do seu lugar para ter outras percepções sobre os corpos, as imagens que estão sendo vistas. Só assim, para começar esse debate, a gente tem que sonando um pouquinho isso. Acho que vai começar. Carol, pode chamar. Vai, Carol, fala. Continuando isso aqui? Tá. Boa tarde a todas, a todos. Obrigada, Cecília, obrigada, Samanta, obrigada, Kênia, por estarem aqui. Bem, Samanta falou dessa coisa de, enfim, esse aqui é um espaço conquistado, né? É uma coisa que, beleza, bom. Eu queria só mencionar mais alguma coisinha em relação a isso, a própria organização e os espaços que são colocados no festival e para quem é dado esses espaços, é que, tipo, é uma pena, por exemplo, que agora, nesse mesmo momento em que a gente esteja falando, esteja acontecendo uma outra mesa que se chama Corpos Indóceos, e é realmente uma pena que essas duas mesas se choquem, porque, para mim, enfim, somos nós também corpos indóceos dentro dessa crítica de cinema, então haveria um diálogo muito interessante, sabe? Se isso fosse possível. Então, é preciso se pensar também nessas coisas quando a gente faz uma programação. Bem, a minha ideia, na verdade, era falar um pouco sobre essa coisa chamada cinefilia, que enfim, há conceitos por trás da palavra cinefilia, e aí, como havia muita coisa na minha cabeça, eu já venho há pouco mais de um ano dando uma oficina sobre representação da mulher no cinema, em alguns festivais, e o conceito de cinefilia passa um pouco pelo conteúdo dessa oficina, porque é preciso discutir isso daí. E aí eu terminei de escrever um textinho especificamente para falar aqui hoje, e aí eu vou pedir licença a vocês porque eu vou ler, enfim, são várias ideias, eu não conseguiria lembrar de tudo aqui para falar com vocês, eu tentei da melhor forma possível organizar isso num texto. Então vamos lá. Eu vou abrir, na verdade, com uma frase, que é as piadas agora. O amor pelo cinema é consubstancial ao amor dirigido às atrizes. Essa frase me persegue. Lembro exatamente da sensação que eu tive quando esbarrei com ela pela primeira vez e de como ela disparou em um só instante, aquele instante arrebatador, mais de 100 anos de história de cinema. Estava tudo ali muito explicado e muito bem resumido, o porquê de o cinema ter sido erguido como um sólido edifício do pensamento do homem branco heterossexual. No único capítulo dedicado a falar das mulheres no livro Referências sobre a História da Cinefilia, Antoine de Baek escrevia, sem qualquer constrangimento, que o amor pelo cinema é consubstancial ao amor dirigido às atrizes. No único capítulo dedicado a falar das mulheres no livro Referências sobre a História da Cinefilia, Antoine de Baek deixava muito claro que na história dessa mesma cinefilia, o tesão pelo cinema nascia tantas e tantas vezes pelo tesão pelas mulheres em cena. Há toda uma narrativa romântica por trás dessa frase. A mitologia é, ela própria, uma imagem cinematográfica que vocês já devem ter visto não apenas em um, mas em alguns filmes. Meninos brancos que, como todos os meninos brancos, podiam andar sozinhos nas ruas, né? Os meninos podem andar sós na rua, eles podem ir ao cinema desde muito cedo, sozinhos, que entravam em salas de cinema e ali ficavam, sessão após sessão, como um certo ato de insurgência juvenil
e aos poucos, na cumplicidade daquele gesto por si só desafiador, de amar e temer o cinema acima de tudo e de todos, como diria Sérgio Daney, criavam ali uma performance que compactuava de alguns rituais de passagem, tais como, naturalmente, a iniciação sexual desses meninos que podiam se masturbar no escuro da sala, diante dos pedaços de corpos de mulheres dispostas sobre o altar da tela do cinema. Por trás da frase "o amor pelo cinema é consubstancial ao amor dirigido às atrizes", está também a ideia de uma espectatorialidade do cinema que é essencialmente, se não exclusivamente, formada por homens brancos. Porque mesmo quando Antoine de Baek foi durante muito tempo crítico da Cahiers du Cinéma e durante algum outro tempo editor da Cahiers du Cinéma, então quando Baek sugere que os atores homens podem igualmente ser objetificados e adorados em cena, ele aponta para o espectador homem gay, nunca para a mulher. A mulher espectadora de cinema será sempre aquela Cecília, não você, Cecília, aquela Cecília da Rosa Púrpura do Cairo, que não é levada a sério nos rituais de cinefilia, porque seu interesse pelo cinema é bobo, é um pouco inocente, é infantilizado, enfim, a gente está falando de Woody Allen, não preciso me alongar tanto assim. O fato é que essa relação toda especial dos homens com o cinema está direta e indiretamente vinculada a essa erotomania dos jovens turcos da Cahiers do cinema, como diria o mesmo Baek, e há uma ideia que a arte cinematográfica, tal como a pintura e a fotografia, é uma arte do olhar, e a autorização do olhar é dada ao homem e não à mulher, que histórica e mitologicamente é sempre punida quando olha. Vou lembrar aqui para vocês o exemplo de Pandora, que quando abre a caixa, solta ao mundo todos os males e todas as doenças e todas as guerras, porque ela tem a curiosidade de olhar o que está dentro da caixa que foi dada a ela de presente. Ou quando ela dar a ver, caso de Eva. Né? Mas colocar isso em xeque é tantas e tantas vezes uma afronta à própria mística da cinefilia. Ou, como diria Luiz Scorek no seu texto Contra a Nova Cinefilia, o porquê das mulheres não fazerem parte da cinefilia me interessa menos que a explicação de como os homens a vivem. Mas aí, nesse mesmo texto desinteressado, nesse grande mistério de por que as mulheres não se sentem filhas do cinema, cinefilhas ou cinéfilas, Scorek também traz uma provocação que nos serve. Por trás da obsessão pelos objetos, gestos, enquadramentos, pela erudição em diretores, por listas de melhores isso e melhores aquilo, por trás do que nós amamos e do que nós odiamos no cinema, quem somos nós, afinal de contas? É para a subjetividade de sermos nós também, o cinema que amamos ou odiamos, que me interessa olhar. Perceber, por exemplo, o quanto da minha própria paixão pelo cinema surgiu e foi durante muito tempo mediada pelos mesmos mecanismos dessa estrutura masculina de olhar, e perceber como isso passou batido por mim, diz muito sobre o pressuposto de que a cinefilia só existe quando a minha subjetividade de ser mulher, e não apenas isso, de ser uma mulher lésbica, ela não pode ser uma questão para quem verdadeiramente ama o cinema. Porque a instituição sagrada do cinema deveria estar acima de tudo e acima de todos, acima inclusive da dignidade de mulheres, de crianças, de pessoas negras, de indígenas, dos LGBTs, de qualquer pessoa que esteja longe dessa figura que nunca é marcada na sua especificidade de ser um homem branco hétero. Acredito que esse é um ótimo momento, ou talvez o momento do tipo é agora ou nunca, de rever as premissas e as regras de filiação ao cinema. Penso que isso começa com um debate sobre a nossa subjetividade e sobre as alteridades em jogo, mas passa também pelas coisas mais naturalizadas na história da cinefilia. E agora que eu vou tocar num ponto que pode ser até afetivamente delicado para muitos de nós aqui, porque repensar essa cinefilia passa por questionar, inclusive, dentro do próprio pensamento feminista que se dedica a discutir o cinema, a repetição de alguns tiques de ordem hierárquica e vertical que foram estabelecidos pelas mesmas pessoas que mitificaram a erotomania da primeira geração e segunda e terceira geração da Cahiers du Cinéma. Tiques tais como lista dos melhores filmes do ano,
assistir a um número excessivo de filmes em um curto espaço de tempo, sem dar inspiração para o pensamento sobre esses filmes, e estruturas de textos críticos que neguem nossas subjetividades indóceis em nome de uma adequação ao que pode ser levado a sério dentro da crítica. A gente precisa parar um pouco para discutir até que ponto essas ferramentas metodológicas nos colocam dentro do clube enquanto figuras legítimas, até que ponto elas nos colocam dentro do clube, apesar de sermos quem somos, e até que ponto a própria ideia de que é preciso fazer parte do clube não é em si mesma anacrônica. Me interessa então uma cinefilia menos verticalizada, muito mais generosa, menos estratificada, mais rizomática, menos da ordem do ritualístico, que é quase maçônico às vezes, e mais da desordem do chega junto, vamos conversar. Menos ter certeza de tudo e mais admitir que temos, todas e todos, pontos cegos e que precisamos aprender coletivo e individualmente sobre esses pontos cegos. Pensar com o cinema e não sobre o cinema, como diria Deleuze, e uma cinefilia um pouco menos voyeur e um pouco mais voyager, como diria Juliana Bruno. Ou seja, um amor pelo cinema que vai muito além de sentir prazer visual com as imagens que estão ali, e a gente está aqui, há uma distância, né, entre nós e a imagem, e passe pela ideia de que nós atravessamos e estamos atravessados por essas imagens, que o cinema toca de fato na nossa pele. Aliás, ao se falar no nome de Juliana Bruno, um debate sobre a cinefilia precisa necessariamente passar também por questionar sobre as fundações teóricas que usamos nos lugares que estão legitimados a falar sobre cinema. Não existe nenhum tipo de avanço nessa discussão quando a gente ainda tem, neste ano de 2017, para citar somente um exemplo, uma pós-graduação em cinema da USP que coloca na bibliografia de prova de admissão do mestrado 8 livros escritos exclusivamente por homens e 15 filmes dirigidos exclusivamente por homens. Será que textos de Lúcia Najib e Maria Rita Galvão, para citar apenas 2 referências teóricas que passaram pela própria USP, não podem realmente fazer parte dessa bibliografia? Não é possível também que numa graduação de cinema, em qualquer universidade que tenha graduação de cinema nesse país, você veja uma mesma situação se repetir sempre. Alunos homens que já se sentem muito rapidamente autorizados a lançarem seus blogs de cinema, enquanto alunas mulheres acreditam que precisam ler 3 estantes a mais de livros para escrever o primeiro texto. Enfim, eu estou falando coisas que vocês sabem como é que funciona. E isso diz respeito a algo que precede o cinema, mas que o sistema cinema mantém. Ao fato de que as mulheres são desde cedo desencorajadas a se colocar publicamente. O próprio fato de a gente ficar nervosa com o microfone diz respeito a isso. Mas essa é uma conversa longa que rende outro debate. Talvez seja esse o momento de pensar numa cinefilia que tenha outros pontos de partida. Uma que pense na possibilidade de sentir prazer naquilo que Bell Hooks chama, muito sabiamente, de olhar opositivo. Ou seja, de ter tesão, de sentir excitação na prática de um olhar crítico, para que a gente não tenha que anular nossa subjetividade em nome do cinema. Uma que possa se usar de estratégias queers para debater os filmes, queer no sentido de se colocar propositalmente à margem do status quo e debochar um pouco desse status quo. E que, sobretudo, uma cinefilia que não transforme o cinema em um totem para o qual a gente deva se ajoelhar e rezar 5 vezes ao dia com o corpo virado para a Cinemateca Francesa. Mas pensar nessa outra cinefilia, ou talvez na cinefilia do outro, é um exercício. E como todo exercício, isso requer um pouco de dedicação e muita predisposição para a conversa, para isso daqui. Até para que esse texto aqui, essa reflexão aqui que está sendo colocada, a partir desse momento, ela deixe de ser um depoimento pessoal meu e se transforme finalmente numa construção coletiva. Bem, fundamentalmente é isso. Eu acho que esse... Obrigada, gente. Eu acho que desde que a gente começou a conversar e desde aquele encontro das Elviras 1 ano atrás, muita coisa aconteceu. Eu falo sempre para todas nós assim, é tudo muito recente, esse debate nosso é recente, então as coisas estão começando, algumas ideias estão começando a assentar agora, a gente não pode exigir também algumas coisas que, enfim,
passaram batidas por nós. Eu já falei aqui, a minha própria cinefilia começa a partir desse olhar de objetificação da mulher no cinema. E então a gente começa a refletir sobre isso, e é só coletivamente, é só a partir dessa conversa e desses encontros e da gente ocupar esses espaços que a gente vai conseguir manter o debate e fazer com que ele deixe de ser apenas, sabe assim, o que me incomoda muito em alguns festivais, e eu já passei por alguns, enfim, de um ano para cá, que se colocava, ok, vamos deixar as mulheres falar naquele cantinho porque são mulheres e o que elas têm em comum é o fato apenas de serem mulheres, elas não têm, na verdade, nenhum conteúdo crítico, né, a ser colocado na roda. Existe um conteúdo crítico, sim, a gente sabe disso. Quem passou por um processo de curadoria recente, que, enfim, prova um pouco disso. E aí eu acho que, enfim, agora é a tua vez de falar e falar de todo esse processo, como isso interfere também no próprio pensar e juntar os filmes dentro de um festival. Boa tarde a todos. Bom, queria agradecer a Cecília e a Eliane, que foram assim, as alveiras que conseguiram fazer, de certa forma, essa mesa acontecer, e aí reforçando um pouco, né, isso que a Samantha já falou. Essa mesa acontece muito mais por uma insistência, um desejo, uma vontade nossa de estar aqui colocando algumas conversas. Enfim, vou chegar um pouco nisso dos espaços e dos espaços que a gente ocupa, mas está aqui, né? Está acontecendo, e eu acho que esse momento de troca, esse momento de conversa, tanto entre a gente quanto entre quem está aqui, é sempre importante. E aí, falando um pouco, né, que é uma coisa que a Cecília já pontuou, acho que para mim é muito importante estar nessa mesa das ouvidas, justamente mais ou menos um ano depois que o coletivo começa a se consolidar para além, né, do espaço do WhatsApp, do grupo de WhatsApp, mas também como a partir daquele primeiro encontro pontual que aconteceu aqui em Brasília no festival do ano passado. E assim, aí vou falar um pouco da minha trajetória para chegar em pouco algumas questões que eu quero colocar. Eu fiquei muito na dúvida entre ir nesse encontro ou não, até porque, apesar de, né, escrever crítica aí mais ou menos desde 2011, me via muito nesse lugar de não me ver como crítica necessariamente, de não... E muito também por escolhas de atuação, escolhas de contato com o cinema, que a partir de algum momento foram de não privilegiar cobrir festival, não privilegiar cobrir lançamento e privilegiar pensar e atravessar cinemas que não estão nesse cinema mainstream, que não estão nesse cinema que chega aos festivais ou que não está nesse cinema que vai chegar ao circuito, né? Então, de buscar outros cinemas e de buscar outras atuações que fogem justamente, né, dessa cinefilia aí que a Carol colocou, essa cinefilia clássica masculina, desse circuito, de procurar outra atuação. Então, mais ou menos um ano atrás, eu me via, e aí assim, ter essa atuação dentro da academia, dentro da pesquisa, e que continuava no veículo, né, continuava no multiplot, mas que se dava muito mais por esse pensamento acadêmico, e ficava muito na dúvida se me cabia, ou se eu queria ou não estar ali naquele encontro, e que bom que eu fui, assim, acho que esses espaços são super importantes, mas de ter sempre esse incômodo, né, justamente de não me identificar nessa cinefilia estabelecida e de não querer me identificar, de não querer pensar o cinema por aí, não querer privilegiar só alguns filmes e não querer, muitas vezes, reforçar o cânone. Né, reforçar esses filmes que ganham mais estrelinhas e que aí são os mais debatidos e que aí são os mais vistos e que assim se vai, assim, e de pensar que, né, é importante construir outros espaços, outras curadorias e assim, que elas não sejam outras, né, que elas sejam curadorias, espaços, falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então foi bem importante. E aí uma das coisas, né, que me fez querer estar nas ouvidas, e que eu acho que aí tem uma coisa
importante, que eu não sei se... são 100 mulheres no coletivo e é claro que não existe uma unanimidade do que é o coletivo, de como ele atua e de estratégias, né? Até porque se houvesse seria uma coisa meio absurda. São 100 mulheres que pensam de maneira completamente diferente, às vezes, e que têm trajetórias e atuações que são bem diversas. Mas para mim é bem fundamental que seja justamente um coletivo, que não seja uma associação. Eu acho que as associações têm um espaço super importante, elas têm atuações que são muito pertinentes, mas acho que o coletivo também vai ter as suas vantagens. E aí, nesse caso, né, que é uma coisa que a Cecília falou aqui um pouco, o fato de ser um coletivo, dele ser aberto e dele abraçar a mulheres que estão, acolher as mulheres que estão começando a escrever sobre cinema, para mim é muito importante, porque passa justamente por esse espaço que eu acho que a gente está tentando construir de algumas formas, de criar uma outra possibilidade de troca e de cinefilia para que mulheres que pensem em escrever crítica, que comecem a escrever crítica, possam ter um lugar de troca, e que, se a gente vai pensar no universo masculino, esses lugares existem. Assim. Já escrevi em outros sites, e quem acompanha fóruns de internet, quem acompanha tudo isso, você vai ver que todo esse espaço de troca, normalmente sobre os filmes, nos sites e nos fóruns, que, enfim, são abertos, eles são extremamente masculinizados, eles são machistas, eles são homofóbicos, racistas, enfim, e que é muito difícil sentir um acolhimento ali. Então, justamente de pensar esse lugar das Elviras, não como um lugar das críticas de cinema consolidadas, assim, existem várias que estão ali que são, mas como também um espaço em que mulheres que estão começando a escrever sobre cinema, seja de que idade elas forem, elas possam sentir ali um local de troca, de conversa e de crescimento ali. E aí não porque a gente vai ensinar alguma coisa para elas, mas porque é possível haver diálogo, é possível haver acolhimento e é possível construir, né, outros diálogos. E aí, assim, acho que é bem importante também, né, a Cecília apresentou alguns números, a gente falar também dos números do nosso coletivo, que eu acho que a gente precisa mudar, melhorar, e naquilo que a gente pode ter de autocrítica para que ele seja cada vez um coletivo, né, mais acolhedor. Assim, aí fui dar uma olhada, algumas coisas que a gente já sabe e que são bem sintomáticas da nossa estrutura de sociedade, mas que a gente vai ver e muitas vezes se repetem ali, né. Primeiro, nos Elviras a gente tem uma concentração regional muito grande, assim, a gente tem mais ou menos 49% das Elviras são de São Paulo e Rio. E aí, se você soma Minas Gerais e o Distrito Federal, dá 74% das Elviras estão nesses 4 estados, né, nesses 3 estados, mais o Distrito Federal. Então, 75%, quer dizer, 3/4 coletivos estão concentrados em pouquíssimos estados. E aí, isso vai mostrando como, né, você tem ainda uma concentração muito grande de regionalização, e que isso perpassa toda uma concentração de acesso, de conhecimento e de oportunidades. Assim. Então, acho que isso é algo importante se frisar. Aí também outros números. 60% das Elviras, né, se declaram brancas, aí você tem 22% que se declaram negras, né, pretas ou pardas. 20% não quiseram declarar, é um formulário, então é aberto, você pode não declarar, mas, né, dá para se perceber que é um grupo majoritariamente branco, e aí forçando, né, voltando àquele número que as meninas já trouxeram, né, só 18% exercem a política de forma remunerada, então, que coloca também essa questão de que socialmente vai ser concentrado, porque quem é que pode exercer crítica de uma forma voluntária, nesses 80%, se não tiver algum tipo de acesso financeiro, se não tiver algum tipo de forma, né, de privilégio financeiro, de manter essa cinefilia mesmo. E aí passa muito, né, por isso, assim. A gente, claro, privilegia os espaços de encontro nos festivais, mas também é uma forma, né, que
que não acolhe todo mundo e que não torna possível que todos estejam juntos, pensando nesses privilégios. Mas isso, assim, para dizer que não é um coletivo, que é um mar de rosas, em que se foge das desigualdades estruturais e sociais, mas que a ideia é que a partir daqui, que a partir das nossas reputações, e a partir das nossas conversas, e a partir de propostas de curadoria, de crítica, a gente consiga ir mudando isso, né? Então, já que eu vou fazer algumas críticas daqui para frente, eu queria começar criticando a gente mesmo, porque eu acho que isso é sempre muito importante. E aí não só, né, muito importante para a gente assumir, não pensar sobre, mas para a gente agir em cima sobre também. E aí uma coisa, né, que eu pensei, já que a Carol falou que ia falar um pouco, né, dessa questão da cinefilia, e a outra coisa que me bate muito, né, a cinefilia tanto como um local da crítica, como um local de construção das curadorias e produções de cinema. E aí mais ou menos, né, acho que coincide um pouco com as Elviras, coincide um pouco com outros movimentos, coincide com a PAN, coincide com uma série de movimentos que estão se organizando para pressionar os festivais. Você tem de um ano para cá, ou talvez um ano e meio para cá, um reposicionamento dos festivais e das mostras de cinema no Brasil, muito na tentativa, né, bem intencionada e progressista, tudo entre aspas, de abarcar mais filmes produzidos por mulheres, de abarcar mais filmes produzidos por pessoas negras, de abarcar outras temáticas. E aí, por fim, era um pouco o que eu queria colocar aqui, queria ler um trechinho só do J. Mombassa, que é alguém que pensa muito na nossa estruturação social, racial e de gênero e como ela atravessa essas organizações, né? E aí vou ler o trechinho e depois vou comentar no que eu acho que ele se refere a esses locais que os festivais, essa tentativa, né, estão criando. Deixa eu ler aqui. O texto que eu vou ler o trechinho aqui é um trechinho bem curto, que chama Rumo a uma redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da violência. Abre aspas. Nomear a norma é o primeiro passo rumo a uma redistribuição desobediente do gênero e anticolonial da violência, porque a norma é o que não se nomeia, e nisso consiste o seu privilégio. A não marcação é o que garante as posições privilegiadas, normativas, seu princípio de não questionamento, isto é, seu conforto ontológico, sua habilidade de perceber a si como a norma e ao mundo como espelho. E aí a gente passa muito, né, por essas nomeações que têm acontecido nos festivais, que têm acontecido em outros espaços, de fazer a mostra dos filmes negros, de fazer a mostra dos filmes gays, de fazer a mostra dos filmes dos corpos indóceis, que não sei, os outros corpos são dóceis, assim, muito... E aí, assim, claro, né, colocando o problema não é Brasília, ou o problema não é Vitória, o problema não é no Fórum, é um problema generalizado que perpassa, né, essas tentativas e esse lugar, né, de marcação. O Jota vai prosseguir falando um pouco. A oposição a isso é o lugar do outro. Então, quer dizer, você não nomeia o que é normativo e você nomeia o outro, seja lá como você queira chamar essa outra amostra aí que você vai fazer, que se marca como objeto. Que, a partir desse momento, vai ser ele não normativo e continua sendo objeto. Então, isso, né? A massa crítica, a lista das mulheres na crítica, os corpos indóceis, o cinema indígena, o cinema gay, o cinema queer, aí prosseguindo um pouco aqui na fala
Nomear a norma devolver essa interpelação e obrigar o normal a confrontar-se consigo próprio, expor os regimes que o sustentam, bagunçar a lógica de seu privilégio, intensificar suas crises e desmontar sua ontologia dominante e controladora. E aí, por onde eu passo, que eu acho que a gente tem que, primeiro isso, pensar cada vez mais em curadorias ativas e curadorias que não se coloquem de uma forma passiva naquela de mas eu não sabia que tinha mulheres que escreviam, ou eu não sabia que tem negros produzindo, e buscar o que está fora da norma, o que está fora ali do status quo, e chamar, e colocar outras pessoas e ter outros atores como protagonistas. E aí, num segundo lugar, o de pensar, e aí, assim, falando um pouco da experiência que a Carol citou, que foi lá do Fundo de Cultura de Pernambuco, que é justamente um fundo de cultura que você vai ver que a formação do júri do edital e o próprio edital, ele vai amarrar em si várias questões que fazem com que filmes feitos por pessoas negras, filmes feitos por mulheres, sejam aprovados e que sejam pensados a partir daí, que você tenha um outro tipo de pensamento sobre aquilo. Então, isso não se dá de uma forma mágica, gratuita, e que, de repente, todo mundo vai ter essa consciência de que a gente vive numa sociedade estruturalmente racista e machista e vão aprovar outros tipos de filmes. Não, isso se dá nos próprios formas de organização de editais, de organização de mostras, de organização de espaços. E aí eu acho que passa muito por perceber, que é uma coisa que todo mundo falou aqui, o que são os espaços e o poder que os espaços colocam. A gente já falou aqui sobre a gente estar aqui. Acho que Brasília é uma cidade mais sintomática para isso, principalmente para esse pensamento progressista, em termos de propor algo que não se concretiza, que você vai pensar que é uma cidade que é toda planejada, toda projetada, e que é projetada por homens brancos, mas que eram homens brancos comunistas, homens brancos progressistas, e que eles constroem uma cidade que ela vai reforçar toda a questão de estrutura social, de divisão e de exclusão. Então, só a boa intenção em si não faz com que os espaços mudem. Então, pensar nessas... onde estão os espaços, para que públicos eles são colocados, em que lugares, e aí pensar também nessa nomeação, que não pode ser só a nomeação das identidades a partir das identidades como o que está fora da norma, E aí, por que não, vamos pensar a mostra dos corpos colonizadores, talvez, ou fazer uma curadoria com 90% de filmes negros. Aí, filme assim, na mostra dos corpos colonizadores. Aí você faz uma curadoria também com 90% de filmes negros feito por mulheres e chama de mostra principal, depois faz uma mostra dos homens brancos. Enfim, falar mais olhar masculino, falar mais olhar heteronormativo. Eu acho que tudo isso, a partir de esse debate que a gente está propondo, da nossa própria atuação, de outras curadorias, das nossas curadorias e das nossas críticas, é importante a gente marcar cada vez mais, não ter a norma como o que não se questiona e os nossos olhares e a nossa vivência como o que seria o outro, não, Partir da gente como o que pode ser o normativo, não os nossos corpos como nossos, mas o corpo dos outros como os colonizadores. Acho que é um pouco isso, Pensando rapidamente aqui a questão também econômica e levantar mais alguns dados sobre as Elviras, eu fiquei curioso que em 104 mulheres, 1/4 de nós atua no Rio de Janeiro, como a Kênia bem pontuou. E desse 1/4 de nós, que é muita gente atuando no Rio de Janeiro,
né, e nosso total de mulheres, só 18 recebem por crítica, né, recebem dinheiro para fazer crítica, sendo que desses 18%, 5% estão no Rio de Janeiro, é meio contraditório, né? Assim, 1/4 das mulheres estão no Rio de Janeiro, porque só 5% dessas 18% que recebem para a SPV estão no Rio de Janeiro, né? E eu fico perguntando o quanto o Rio de Janeiro talvez possa ser um dos mais machistas no sentido de dividir o bolo do dinheiro com as mulheres que estão escrevendo. Fico me preocupando isso aqui. E aí tem todo o imaginário da mulher ainda com o espaço doméstico. E quanto o trabalho da mulher ainda é desvalorizado financeiramente falando, né? Só para ressaltar esses dados também. Aqui, agora. Não, só que aí quem falou do Fundo de Cultura lá de Pernambuco, que é o Fundo Cultura, só para acrescentar um dado, e isso que você falou é essencial, porque, enfim, são espaços conquistados, não são dados. O que aconteceu no Fundo Cultura, no último edital do Fundo Cultura, só para contextualizar um pouquinho vocês aqui, foi que, em função de lutas do audiovisual de Pernambuco e das mulheres e das pessoas negras, e, enfim, de todos esses outros corpos, né, os indócios, os que são marcados, em função de uma luta de muitos e muitos anos, se conseguiu que o último edital do Fundo Cultura tivesse um percentual mínimo de pessoas negras que estivessem em posições na cabeça, né, do set de filmagem. Então você tinha que ter pessoas negras ou dirigindo, ou roteirizando, ou na direção de fotografia, enfim, havia esses critérios. E para além disso, e eu acho isso muito importante, em todas as comissões, na comissão para selecionar projetos de longas, na comissão de curtas, na comissão dos cineclubes, na comissão de projetos, enfim, de memorialistas e de preservação da história do cinema, em todas as comissões houve a mesma configuração. Eram 3 pessoas em cada comissão e em todas elas 2 mulheres e 1 homem. Isso é uma coisa absolutamente inédita e, e não pode ser pontual. E não pode ser porque essa luta precisa continuar ano após ano. Assim. A gente já teve, enfim, toda uma história de vários festivais em que foram essas curadorias e esses comitês eram organizados única e exclusivamente por homens. Então você finalmente colocar quem fez parte disso. Ela foi uma das pessoas de uma dessas comissões. Você colocar comissões de 2 mulheres e 1 homem faz toda a diferença no resultado final. E a gente viu esse resultado final de praticamente um equilíbrio entre diretoras mulheres e diretoras homens com projetos aprovados no futuro esse ano. Então, isso aqui faz parte desse processo. É só para fechar isso. Então, acho que a gente pode abrir para perguntas, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Francine, tem microfone, tá indo. Oi. Não, eu queria saber se tem críticas indígenas e mulheres trans no coletivo. Não temos mulheres trans. A gente entrou em contato com o pessoal de uma faculdade, mas elas não retornaram, assim, não tiveram interesse em entrar. Indígena não temos nenhuma. Infelizmente. Acho que uma coisa importante falar é que o coletivo é aberto e quem aqui tiver... Não, assim, né, claro que a gente tem que continuar fazendo essa busca, né, por sermos mais e mais diversos, mas também dizer que o coletivo é aberto. Se alguém aqui escrever crítica e quiser participar, ou conhecer mulheres que escrevem crítica e querem participar. Porque acaba que, né, é isso. Como tem essa concentração muito grande também em cima de alguns espaços, a gente fica presa em algumas bolhas. Tem toda essa diversidade disso. Mais alguém? Boa tarde. Meu nome é Erika Cardoso. Feliz de vocês estarem aqui. E eu gostaria de ouvir, ficaram algumas questões, desculpe, concentrar aqui na fala.